De volta, o presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco de uma motociata no Rio de Janeiro. A repórter Bruna Carvalho tem outras informações direto à capital fluminense. Bruna. Oi, Sidney, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, ele chegou aqui por volta de 1h55 da tarde, estava numa caminhonete, cumprimentou alguns apoiadores e logo subiu em uma moto e seguiu em direção a Copacabana. Aqui, esse ponto onde a gente estava era exatamente o ponto da concentração, vocês conseguem ver que ainda tem algumas grades, eles estão liberando aqui aos poucos, retirando essas grades que foram colocadas justamente para organizar as pessoas que chegaram desde as 10 horas da manhã para participar dessa motociata e agora eles estão reorganizando aqui no aterro do Flamengo, porque essa pista vai ficar como uma área de lazer por ser um feriado. Então o presidente Jair Bolsonaro ele chegou um pouco depois do horário previsto, a expectativa é que ele chegasse por volta de 1h20, ele chegou aqui 1h55 nessa caminhonete, cercado de outras pessoas, também de integrantes da sua equipe de segurança, e logo subiu nessa moto depois de cumprimentar alguns apoiadores que estavam aguardando Jair Bolsonaro. Daqui o presidente segue, como eu disse, para Copacabana. A expectativa é que às 3 horas da tarde ele participe lá de todo aquele esquema que foi montado, né, em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil, então marcado oficialmente para 3 horas da tarde lá em Copacabana. Por lá já tiveram várias atividades, apresentações militares, desde as primeiras horas da manhã. A gente também trouxe aqui na programação mais cedo, que foram apresentações de bandas em alguns pontos da Zona Sul aqui da cidade. E agora tem essa expectativa para essa participação dele às 3 horas da tarde lá em Copacabana, para onde ele teria ido aqui diretamente após participar dessa motociata com alguns dos seus apoiadores. O trânsito agora já foi liberado, eles seguiram por essa pista exatamente aqui onde eu estou, agora o trânsito já está liberado, no caso para passeio, né, para a área de lazer por ser um feriado, mas as outras pistas aqui do aterro todas já estão abertas depois que a última pessoa que estava de moto passou, então eles acabaram liberando agora para o trânsito normal, mas chegou a ficar interrompido por cerca de 20 minutos para que essas pessoas que estavam de moto querendo acompanhar o presidente Jair Bolsonaro pudessem se deslocar. A gente lembra que, de acordo com o governo do estado e a prefeitura, são mais de 1.800 policiais militares atuando aqui na capital e em outros municípios, em vários locais onde estão acontecendo manifestações e também celebrações por conta do 7 de setembro, né, da independência, e por isso então eles deslocaram esses policiais para auxiliar nesse policiamento, na segurança desses eventos. Aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes também pediu que as pessoas evitem se deslocar de veículos próprios, optem sempre por transporte público, isso porque a cidade está com muita movimentação, além de todas essas festividades, mas também por ser um feriado. A gente tem um jogo do Flamengo daqui a pouco, também hoje à noite, da Libertadores, com Vélez, né? Esse jogo da Libertadores, e também já temos pessoas que estão chegando aqui na cidade, porque amanhã voltam os shows do Rock in Rio de quinta a domingo, então, o último final de semana do Rock in Rio. Então a gente está tendo essa movimentação. Vou pedir até para ele mostrar, agora a gente está vendo algumas pessoas que não estavam aqui para a concentração da motociata, mas provavelmente vieram de algum outro bairro mais distante e estão passando agora de moto. A gente conseguiu ver que alguns estão com bandeiras, camisas amarelas e devem estar seguindo também para Copacabana. Então a gente vê agora umas poucas motos, mas as motos mesmo que estavam concentradas, que chegaram aqui por volta das 10 horas da manhã e iniciaram essa concentração, elas já seguiram de fato em direção a Copacabana para essa outra concentração, para essa movimentação que já acontece ali na Avenida Atlântica. Desde as primeiras horas da manhã já tinham algumas pessoas reunidas por lá, que a gente já mostrou aqui na programação. A polícia continua por aqui ainda, bem como eu estava falando para vocês, explicando essa questão do policiamento reforçado. A gente vê alguns policiais militares, mais cedo tinham também equipes do Exército, principalmente no horário próximo da chegada do presidente Jair Bolsonaro, e também pessoas da CORE, né, da Polícia Civil, também estavam fazendo esse apoio aqui no aterro do Flamengo, na hora que tinha bastante concentração. Mas em toda a cidade a gente vê algumas pessoas, algumas equipes, né, algumas viaturas da Polícia Militar e também pessoas da Guarda Civil, né, da Guarda Municipal também estão fazendo esse apoio, principalmente no trânsito. Além desse reforço de tropas, de viaturas, a cidade do Rio também está contando com aeronaves do grupamento aeromóvel, que estão transmitindo imagens em tempo real desses principais pontos onde estão tendo atividades aqui no Rio de Janeiro. Então temos todo esse apoio, todo esse controle para esse 7 de setembro, essa é a expectativa então para o dia de hoje. A gente ainda espera a confirmação para saber se todas essas pessoas que estavam concentradas chegaram lá, mas mais cedo, quando eu fui verificar, é um percurso de 13 quilômetros, mas por conta das interdições, ele vinha sendo feito por volta de 50 minutos. Então,
pelo horário, eles começaram a se deslocar pouco depois das 2 horas da tarde. Provavelmente essas pessoas já devem estar chegando também lá para essa concentração em Copacabana, e a gente segue aqui acompanhando e trazendo todos os detalhes na programação. Sidney e Luciana.